Bom, avançando agora para o capítulo 6, a gente vê Jesus aplicando parte desse ensino dele na questão da prática da justiça. E ele não vai começar temas novos, na verdade, ele vai trabalhar aquilo que ele já havia falado no capítulo 5, verso 20, quando ele chama seus discípulos a exercer a justiça de uma forma superior à dos próprios escribas e fariseus. E como fazer isso? Aí ele vai começar a trabalhar essa ideia da prática da justiça. Mas os temas que ele vai trabalhar são temas que estão relacionados com a vida, especialmente desse grupo de fariseus, o grupo dos religiosos. Só para você ter uma ideia, no livro de Tobias, que é um dos livros chamados apócrifos, os apócrifos, junto com outros textos, foram livros escritos na época antecedente ali de Jesus, um pouco antes de Jesus, ainda na época do Antigo Testamento, entre ali o período de Malaquias e o início dos Evangelhos. E esses livros falam muito, contam um pouco da vida, né, no chamado judaísmo do Segundo Templo. E no livro de Tobias fala sobre a questão da oração e o ensino farisaico, o ensino rabínico, ensinando disso, de que orar é bom ser acompanhado de jejum, esmolas e prática da justiça. Esses eram temas que eram comuns aos religiosos, e Jesus vai usar desses temas para ensinar e para ilustrar aquilo que ele estava ensinando. E é importante a gente perceber que são temas que são sempre um desafio para quem é religioso. Porque para quem gosta de ser e se fazer religioso, como é que ele vai fazer isso? A melhor forma é as pessoas verem ele orar, as pessoas verem o quão piedoso ele é, as pessoas verem como ele é uma pessoa que ajuda o outro, como ele é uma pessoa que jejua, como ele é uma pessoa que busca a Deus. Porque se ninguém vê, para que praticar? Isso, claro, sob a ótica dessa pessoa que quer ser vista. E Jesus vai atacar justamente isso. Se você quer ser visto, tudo bem, você será visto. E ponto final. Bom, vamos dar uma olhadinha então nesse início do capítulo 6, porque só nesse início a gente já percebe qual que é a linha de ensino, a linha de pensamento de Jesus. Eu vou ler até o verso 8. Diz assim, acompanhe aí na tela. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. É muito interessante porque esse início ele vai falar assim, olha, guarde de exercer a sua justiça diante dos homens, e essa é a chave. Por quê? A preocupação de Jesus, ele não queria ver os seus discípulos fazendo isso. Era as pessoas fazerem coisas boas sim, mas com o motivo, com a intenção errada no coração. Porque a ideia é ter o galardão do Pai, não ter o galardão das pessoas. Ele não fala assim, ó, se você der esmola, se você orar, não. Ele usa sempre, é interessante, o quando. Olha lá, quando for dar esmola, quando você for orar. Então, e orando lá no 7, ó, e orando, ou seja, a ideia é de, olha, você vai fazer isso. Por quê? Uma pessoa que tem relacionamento com Deus faz isso, ajuda o próximo, ora, se relaciona com o Pai. Então não é questão do se, mas de quando. Aí, muitas pessoas davam esmolas e levavam as ofertas no templo, assim, quase que numa comitiva, para que todos vissem. E aí as pessoas, não, olha só, o fulano de tal, deu, olha, você viu o tanto de moeda que ele jogou lá, ficou meia hora jogando moeda. E Jesus vai mostrar depois com a viúva pobre como que essa ideia está invertida no coração humano. E isso é importante. E Jesus vai contrastar, olha, você quer ser glorificado pelos homens? Olha, se você fizer para ser glorificado pelos homens, em verdade eu vos digo, quem faz esse tipo de coisa já recebeu a recompensa, que é glória dos homens. Se é isso que você quer, é isso que você vai ter. Mas isso, comparado com o que Deus tem para nós, é muito diferente. Porque ele vai falar, olha, o importante é você fazer em secreto, ou seja, sem tocar trombeta, porque o Pai, ele vem em secreto e ele vai recompensar. Qual que é a recompensa que nós queremos? É isso que Jesus está tratando. Quando orar, não seja como hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas. Isso ele não está condenando a oração pública,
mas a intenção na oração pública se torna um problema quando a gente quer ser só visto pelos homens. E ele fala assim, tu, porém, a nossa atitude deve ser diferente. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Essa ideia do quarto é interessante. Por quê? Esse quarto, a palavra usada no grego aqui para quarto, não é quarto normal, igual a gente tem nas nossas casas, todo quarto é quarto. Você pode chamar suíte, assim, quarto de televisão, quarto. Não. Esse quarto, a denominação usada para esse quarto, era um quarto que era um quarto mais interior da casa e por causa disso não tinha janelas. As construções eram muitas vezes nas rochas, as construções não eram cercadas de janelas. Então esse quarto mais no fundo, muitas vezes, era o quarto da despensa. Era o quarto onde se colocavam os mantimentos, as coisas mais valiosas da casa. Por quê? Não tinha janela, então para a pessoa chegar lá para roubar alguma coisa, ela tinha que entrar e atravessar a casa inteira, com todo o perigo de ser vista. Então o que Jesus está falando? Você entra nesse quarto, nesse aposento, o mais secreto possível. Porque você não quer se mostrar para as outras pessoas, não quer se gabar, não quer que as outras pessoas saibam que você está orando maravilhosamente bem. E nesse quarto você vai orar em secreto. E o Pai que vê em secreto, de novo a expressão, vai te recompensar. E aí ele fecha dizendo, não useis de vãs repetições como os gentios. Os gentios muitas vezes eles iam orar, na verdade rezar, nessa distinção que a gente faz entre orar e rezar, né? A gente fazia uma reza. E eles pegavam, e como eles tinham muitos deuses, os romanos, os gregos, os pagãos de uma forma geral, eles tinham vários deuses, e você não sabe para qual que vai atender sua oração, sua petição, então vamos fazer o seguinte, vamos pedir para todo mundo. E eles iam enfileirando orações e petições para cada um dos deuses que eles conheciam. Tipo assim, vamos atirar com a metralhadora. E como metralhadora, eles acabavam rezando coisas que eles nem sabiam, eles estavam só numa vã repetição, como Jesus está dizendo. Mas não é assim que Deus lida. Deus lida num relacionamento. E nós não gostaríamos de nos relacionar com uma pessoa que falasse assim com a gente. Deus também não se agrada da mesma forma. E ele diz, olha, Deus já sabe o que você vai pedir. Então a questão não é o pedido em si. A questão é o relacionamento gerado através desse pedido. E aí é que está a chave. Então, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Então, só para a gente ter uma ideia assim, do geral, da construção do ensino de Jesus aqui nesse capítulo 6, ele vai trabalhar essa ideia de guardar a nossa vida, de exercer a nossa justiça diante dos homens com o fim de ser visto por eles, ou seja, não é pecado fazer alguma coisa pública. Não é pecado dar uma esmola na frente dos outros. Você não precisa se esconder para dar esmola. Mas o problema é quando você corre para as luzes para dar esmola, para que as pessoas vejam. E ele vai trabalhar essa estrutura. Quando eu fizer, não faça como os hipócritas, para ser visto. Eles já receberam a recompensa que queriam. Queriam fama, vão ter fama. Tu, porém, faça em secreto. O Pai que vem em secreto vai recompensar. E essa é a ideia que ele vai trabalhar também lá quando ele vai falar sobre o jejum, não se parecer contristado com o jejum, para que as pessoas saibam que você está jejuando e por aí vai. E qual que é a ideia? Os dois contrastes que ele faz? Praticar a justiça para ser visto, recompensa dos homens. Praticar a justiça para Deus, a recompensa é divina. Qual que você quer? Qual que nós queremos? A recompensa dos homens ou a divina? A gente vai dizer, é claro que eu quero a recompensa divina, mas o nosso coração, o orgulho que existe, o egozinho dentro de nós, ele vai querer a recompensa dos homens. E é contra isso que Jesus nos ensina a resistir. E aí Jesus vai trabalhar o ensino de como orar. Bom, já que não pode orar desse jeito, então como orar? E o Pai Nosso vai entrar como sendo esse modelo para nós. E o grande perigo sempre foi a gente usar o Pai Nosso como vãs repetições que ele condenou em relação aos gentios. Ou seja, a gente usar o Pai Nosso como sendo alguma coisa que a gente repete, como se houvesse mágica no Pai Nosso. Não, a ideia é qual que é o ensino do Pai Nosso para a gente moldar, a gente lapidar a nossa oração a partir desse ensino. Ele começa declarando, Pai Nosso que estás nos céus. É interessante, é uma dicotomia, ou na verdade é uma junção de duas verdades que acaba trazendo uma coisa fantástica, que é Pai é alguém próximo, Pai é alguém perto, Pai é alguém que a gente caminha junto, que caminha junto com a gente. Só que ele está nos céus, ou seja, ele não está atrelado a essa terra, ele não está preso nessa terra, ele é maior do que isso tudo. Então, ao mesmo tempo que o nosso Pai é nosso Pai, ele também é alguém que está nos céus, ou seja, ele está acima de todas as coisas, ele é mais poderoso do que todas as coisas. E aí Jesus vai ensinar, olha, declare isso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha, é impossível que a gente faça Deus mais santo, ponto. Não há dúvidas quanto a isso. Deus é totalmente santo. Então, o que é santificar o nome dele? Ou seja, ele fazer o nome dele santificado para nós.
Isso é viver o reino. Por isso que ele diz, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. No céu a vontade de Deus é plenamente feita. Também na terra. Mas ele quer, quem ora o Pai Nosso, e Jesus está nos ensinando isso, é de que a nossa vida seja essa vida que espelha o reino de Deus. A nossa vida seja essa vida onde o reino de Deus pousa de uma forma especial. E nós também intercedemos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa nação, pelas nações, para que o reino de Deus venha sobre a terra. A gente sabe que quando Jesus voltar, esse reino vai ser estabelecido, ponto final, de uma vez por todas. Mas até lá também cabe a nós trabalhar e sermos colocados nas mãos de Deus para que o reino de Deus se estabeleça sobre a terra, a justiça dele se estabeleça na terra como ela é feita na sua plenitude nos céus. Vai chegar esse dia que vai acontecer, mas até lá, essa oração, nós vamos trabalhando nela. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o dá-nos hoje. Aqui, a mesma forma que é um pedido, é uma declaração de confiança. Da mesma forma que a gente está pedindo, Deus, nos dê. Se nós confiamos no Senhor, nós sabemos que Ele vai nos dar. Então isso serve muito mais para uma declaração de confiança no Senhor. Sim, o pão nosso de cada dia, Ele vai nos dar hoje. Porque Ele é o Deus que guarda as nossas vidas. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E aí há uma relação, não é de causa e efeito. Olha, Deus só vai nos perdoar se a gente perdoar. Mas a gente entrar no entendimento, eu vou falar um pouquinho mais falando sobre o finalzinho do Pai Nosso, sobre qual que é a importância do perdão nessa questão do reino de Deus. E é importante a gente focar isso. Não nos deixes cair em tentação. Não é entrar em tentação, é cair em tentação. O próprio Jesus foi tentado, mas a questão é não cair quando tentado. Não tomar do fruto e comer. Não fazer o que se teve vontade de fazer. Não cair na tentação. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele abre falando sobre o Pai Nosso que está nos céus, venha o teu reino, depois ele completa, fecha dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. O reino de Deus já existe, o reino de Deus já é dele, ele é o rei. E nós queremos viver dentro desse reino. Então, quando a gente fala que o Sermão do Monte é esse ensino do reino de Deus, o Pai Nosso vai nos exemplificar isso mais ainda. Dele é o reino. E aí ele diz no finalzinho, depois, quando ele fecha essa oração, pois se perdoardes os pecados, vocês serão perdoados. Se não perdoardes, não serão perdoados. Dá a impressão de ser uma causa e efeito, ser uma lei. Mas a gente tem que entender o seguinte, o Evangelho é perdão. A boa nova do Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo é que Deus se fez carne para viver a nossa vida e morrer a nossa morte. E ao morrer na cruz por nós temos perdão. E se nós temos o perdão de toda a nossa dívida, não cabe mais nada a nós a não ser perdoarmos também as outras pessoas. Jesus vai falar isso depois na parábola daquele servo que foi perdoado e não quis perdoar a dívida muito menor do que aquele foi perdoado. E Jesus, ele exemplifica naquela parábola, mas é disso que ele está querendo dizer, olha, se você não vive uma vida como perdoador, você não entendeu o Evangelho. Se você não entendeu o Evangelho, você não recebeu o perdão. Se você entendeu o Evangelho, você recebeu o perdão. E a única opção que há para nós é perdoar. Então, é muito mais do que a causa e efeito. É o encharcar da nossa vida da realidade do Evangelho de Jesus Cristo.